Boa tarde, pessoal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre algumas coisas que aconteceram, né, ao longo dessa semana. Hoje eu estou gravando na quinta-feira, certo? E até quinta-feira tem alguns acontecidos, né? Hoje eu vou estar gravando dois vídeos. Vou estar gravando esse vídeo sobre previsões ou coisas que ocorreram durante a semana e também sobre o terremoto que aconteceu na China, ok? Vou estar dando uma olhada no mapa da China. Primeiro, de quem é esse mapa aqui? Esse mapa aqui é do ex-prefeito Márcio Canella, né? Que no dia 7 de julho, no caso, na terça-feira, ele foi pego pela Polícia Federal e preso, né, por corrupção, ok? Bem, Márcio Canella, apoiado por Flávio Bolsonaro, né, a senador e ex-prefeito de Belford Roxo aqui no Rio de Janeiro, foi preso pela polícia por ter, né, corrupção envolvida com postos de gasolina, né? No caso, ele teria 75 postos de gasolina, recebendo dinheiro ilicitamente, claro, né? E, claro, alterando a qualidade do produto, como gasolina, etanol, essas coisas. E também foi preso com um fuzil dentro do carro. Então, olha só. Bem, aqui eu estou para analisar, né, mais um mapa do senhor Márcio Canella. E esse aqui é o mapa natal dele, tá? Eu não tenho horário, eu não achei o horário e não tenho o horário do Márcio Canella. Então, aqui eu só consigo ver a posição que os planetas estão em cada signo e os aspectos que eles fazem entre si. Mas o horário para falar em qual casa cada planeta e signo está, eu não tenho como fazer isso. Eu só vou analisar aspectos. Olha, um aspecto interessante que indica que o Márcio Canella poderia é, ser preso ou se ferrar grandemente, passando por uma instabilidade na vida, né? Por exemplo, financeira, né? De perda de, de capital seria, né? Olha só, ele tem Touro e ele tem Vênus em Marte, tá? Marte, primeiro, que não funciona em Touro, correto? Vênus, né? Está em domicílio, mas Marte está em exílio, ok? Marte, aqui, deixa eu clicar aqui para mostrar melhor para você. Marte não funciona muito bem em Touro, ok? Porque Marte rege Áries e Marte já rege Escorpião. Escorpião, que é o contrário de Touro, correto? Então, esse aqui já é um grande apontamento, né, de perda de capital, de uma grande perda de capital. Então, ao longo da vida dessa pessoa, pode ser pessoas que têm Marte em Touro, tem que dar uma olhada no mapa, mas em geral, pode ser pessoas que acumulem bem materiais e elas tenham uma grande perca desses bem materiais, seja por roubo, por lavagem de dinheiro, por estar construindo esse dinheiro de forma ilícita, né? Ah, então aqui já é um bom indicativo, né? E quem também constrói muito dinheiro ilícito no Brasil é político, né? E, e aqui outro ponto também que eu queria falar olha só, essa quadratura de Saturno com Vênus e Marte em Touro, que indica uma grande perca de capital. Tá, mas aqui eu não vim aqui só analisar o mapa natal dele, até porque pelo mapa natal isso seria muito vago, né? A gente tem que olhar o dia que ele foi preso, por exemplo, e olhar os trânsitos e comparar também com o mapa dele natal, correto? Por isso que eu só queria fazer uma passagem breve. Esse aqui é os aspectos do mapa natal dele, mas aqui um aspecto que poderia indicar algo desse no futuro, como uma pessoa sendo presa por corrupção, algo nesse sentido, seria esse aspecto aqui de Marte com Saturno, correto? Bem, vamos aqui olhar então agora já esses aspectos aqui dentro do mapa dele, aqui é aspecto do mapa natal com esses planetas em laranja, que são os planetas em trânsito. Então são os planetas como ele estava no dia que ele foi preso, no caso, 2 dias atrás. Hoje é dia 9 de julho, mas eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de julho, tá? Outro ponto aqui interessante. Olha só. Aqui a gente vai ter, né, o sol natal dele, que está em câncer, tá? A 3 graus de câncer. Então quando ele nasceu, né? Ele nasceu dia 25 de junho de 77. Né? Então ele fez aniversário tem pouco mais de. Tem 14 dias mais ou menos que ele fez aniversário. Correto? E um ponto interessante é que esse aspecto aqui é no dia da prisão dele, olha só. Então a gente tem o sol natal da casa dele, em câncer, fazendo uma quadratura com quem? Com Netuno. Netuno esse, que é um planeta que indica, né? Ele indica prisão, prisão mental, pode ser a prisão material, né, nossa da Terra, pode ser traição, né? Então, o Márcio Canella, ele pode ter sido delatado, né, por algum companheiro dele, né, que foi pego pela polícia também, correto? Porque ele, por exemplo, ele foi preso, né, junto com um delegado da Polícia Civil aqui do Rio, junto, que era amigo dele, né? Não tô falando que foi esse cara especificamente, pode ter sido alguém da gangue de menor escala, de menor tamanho, de menor importância, que tenha delatado o senhor Márcio Canella para a Polícia Federal. Quando eu falo delatado, assim,
Dito, né, como funciona o esquema, a gente também teve aqui no Rio, né, o ex-governador Antônio Garantim, né, que agora vem participando de vários podcasts e dando entrevista, né, e ele tinha falado alguns meses atrás que muito possivelmente o Márcio Canela logo logo seria preso, né, por roubo de posto de gasolina, né, então por esquema de posto de gasolina. O Antônio Garotinho já tinha trago essa informação para a mídia e também ele falou que fez toda uma documentação detalhando cada coisa sobre esse assunto e enviado à polícia também, ok? A promotores, para investigar o caso, correto? Bem, esse aspecto aqui, ele foi atingido, né, no dia 7 de julho, no exato dia que ele foi preso. É um aspecto que indica traição, tá? Corrupção e perda de confiança, muito mais pelo Netuno em si. E um ataque ao sol dele, que é o ataque ao próprio ser dele, brilho dele, né? Então, um cara assim que que o aspecto aqui indica que queria cair do cavalo, tá? Netuno, eu acredito fortemente que ele realmente foi descoberto nesse esquema dele por alguém muito próximo dele que acabou delatando ele, tá? Em troca, às vezes, de menos tempo de prisão, sabe? Uma delação premiada, algo nesse sentido, correto? E quando a gente também analisa, olha só, a gente tem o Netuno, né? Na casa natal dele em Áries não, em Sagitário. Sagitário esse, desculpa. Sagitário esse, não liga para esse aspecto aqui, isso aqui é aspecto de Natal com o trânsito, correto? No mapa natal dele, o Netuno dele faz um aspecto com Saturno. O ponto é, o senhor Mascanella tinha como posso dizer, uma habilidade para se tornar político realmente, sabe? Porque planetas em Sagitário indicam, né, uma viabilidade para o meio político. Eu sempre falo isso, planetas em Sagitário, né? É, planetas na casa 9 também indicam uma pessoa que ela pode ter um dom, assim, como pode dizer, uma vocação para se tornar político, tá? Porque são pessoas que lidam bem com outras pessoas, são bem articuladas, sabe? E têm esse tipo de facilidade na vida, tá? Então, assim, já falando sobre a prisão em si, né? É mais uma pessoa ligada assim, ao Flávio Bolsonaro, né? A gente tem o Flávio Bolsonaro, que está muito envolvido assim, no Banco Master, na questão de ter pegado dinheiro para fazer filme, pego o dinheiro para fazer os filmes dele, né? Suposto o dinheiro que ele enviou para o irmão nos Estados Unidos, né? Em 60 milhões. Bem, são coisas que aí tem que ser investigadas e comprovadas, né? Mas a gente vê que tem muita gente do PL, principalmente partido do Bolsonaro, envolvida em esquemas de corrupção. E o Márcio Canella, assim, a gente não tem como dizer que não está envolvido, porque tem vídeo do Flávio Bolsonaro apoiando ele. Inclusive, se eu não me engano, ele ia vir com a Rogéria Bolsonaro, né, que era ex-mulher do presidente, ex-presidente que ia vir como vice do Márcio Canella. Então, olha só que interessante. O Brasil, cara, o Brasil é uma vergonha. Eu falo isso, né? Parece que difícil a gente conseguir algum tipo de mudança através do voto, sabe? Eu não sou mais um cara que acredita tanto assim no poder do voto, não. Sabe, a gente vê algumas mudanças, mas é muita corrupção, muita gente envolvida. Eu vou estar também aqui trazendo nesse vídeo, não só falando do senhor Mascarenhas que foi preso, né? Mais um, como vou estar falando também sobre coisas boas, né? Que eu queria falar sobre aquele aspecto. Vou botar aqui, desculpa, somente trânsito, pra gente ver como que tá o. E o site travou, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que pausar o vídeo porque o site aqui travou e vou ter que voltar. Calma aí rapidinho. Pronto, pessoal, voltei aqui. Eu queria trazer duas coisas positivas, né? Que vem ocorrendo. E não vai ficar tanto em evidência, mas eu queria falar aqui sobre esse aspecto, né? Que eu falei, que esse aspecto seria muito benéfico e traria coisas novas e positivas para a humanidade em geral, né? Principalmente para os signos aqui que eu acabei citando, né? Olha só que interessante. Primeira coisa que eu queria falar é sobre a nova lei do Pix automático para pensionista, né? Então, normalmente pais, né, que pagam pensão ou que enrolam na justiça para pagar a mãe, para que a mãe fica dependente do cara enviar o dinheiro, fazer a transferência. E criaram uma lei, né, que só precisa do voto do Lula para que seja aprovada, né? Só precisa ele apoiar, como é ano de eleição, ele também não é burro, ele não vai votar uma lei que fala que pai pensionista tem que fazer que a justiça vai determinar um Pix automático, não vai depender mais do pai ter a boa vontade de enviar esse dinheiro, né? Então, quando for lá o caso for para a justiça e for determinado o valor exato que ele tem que fazer o pagamento, quando ele provavelmente receber talvez esse pagamento da empresa dele, né? Esse dinheiro já vai direto para a conta da mãe. Assim, é muito bom que isso aconteça, né? Isso já tinha para algumas pessoas, por exemplo, militares, né? Isso já acontecia.
o Pix normalmente de militar para que é pai e é pai solteiro e paga a pensão, ele já é descontado automaticamente da conta da pessoa. Ele nem vê o dinheiro chegar, né? Já vem descontado. E é bom, né? É uma boa notícia que é, esse aspecto ele ajuda, né, nesse tipo de votação, nesse tipo de coisa positiva, ele ajuda com a corrupção, como o rapaz lá que foi preso, né? E também tem o mapa pessoal dele que eu mostrei, mas esse aspecto ele mostra essas máscaras caindo. Por quê? Máscaras de pessoas ruins, porque a gente tem influência aqui, ó. Netuno positivo, Netuno faz as máscaras caírem. Urano traz mudança, traz força, né? Traz criatividade também, porque essa lei é uma lei que, assim, ela poderia ter sido criada muito antes, né? Mas a lentidão aqui do Brasil, né, para fazer boas propostas para o povo, principalmente para mães que pagam pensão e não têm que depender da boa vontade do marido ficar enviando dinheiro ou ficar atrasando de propósito, né? Tem muito homem que recebe, tem um dinheiro, em vez de decidir pagar a mãe, ele decide gastar o dinheiro com outra coisa, né? Então, isso que já é um ótimo sinal para você que é mãe solteira e vai precisar da ajuda do governo agora. Você pode entrar com essa questão. Falta ser aprovada ainda, mas quando for aprovada vai ser muito benéfico, tá? E também, o que é principal que influencia nisso, na minha opinião, é Urano, tá? E Plutão. Plutão que está a transformação porque já é existente, tá? Então já é uma lei que ela existe, mas ela só existe para alguns campos, como disse, militares. eh, Talvez servidores públicos também funcionassem, não sei. Mas Urano ele traz essa mudança, essa erradicação do antigo. Ele transforma, ele revoluciona, né? Coisas para melhor. E também a gente vai ter uma nova lei, né? Que foi criado pelo Kim Kataguiri, né? Que influencia a questão do IPVA do carro, né? Que é muito caro no Brasil. Você poderia pagar até 4% do IPVA do seu carro no Brasil. Então é um valor muito caro. E agora, essa lei ela vai ser pelo peso do seu carro. Então, para você entender, por exemplo, se você tem um carro que pesa 700 quilos, por exemplo, esse carro ele vai ter um determinado valor ali que vai ser cobrado dele. Essa cobrança pelo peso do seu carro não pode ultrapassar 1% do valor. Se ultrapassar 1% do valor do seu carro, no máximo, nessa nova lei, você vai pagar no máximo 1% do seu carro, entendeu? Então, por exemplo, se eu tenho um carro de 40 mil, você vai pagar, né, até R$ 400 de IPVA por ano. É uma excelente lei, né, para quem paga mais do que isso. E a questão do peso é, se o peso ele chega a, o cara fala, não, tem 700 quilos, eu não sei quantos centavos vai ser por quilo, mas se essa quantidade de peso ultrapassar os R$ 400, de qualquer forma vai passar a no máximo cobrar 1% do valor. Isso é excelente, né? Eu só não acho que é tão eficaz para quem tem carros luxuosos, né? Eu acho que assim, quem tem Ferraris de 5 milhões e tudo mais, não faz sentido essa pessoa pagar 1% do valor do carro, né? Eu acho que ela deveria pagar mais de imposto, né? Contribuir com a sociedade. A gente vive em sociedade e tudo mais. Mas para quem é pobre e tem carros populares, vai ser uma ótima medida, porque você também gasta muito dinheiro com carro já por ano, né? Tanto manutenção, gasolina que já está cara, e adulterada também pelos postos de gasolina do senhor Márcio Canela, é, vai estar, de certa forma, melhorando o seu bolso. Mas fica aí uma adendo, né? Nada, aqui no Brasil, o rico não paga imposto. Então, de qualquer forma, quem paga imposto é a gente pobre, né? Que paga muito imposto. De qualquer forma, fica aí duas leis também que vão ser aprovadas no futuro. Essa do IPVA do carro foi aprovada só na CCJ, ainda vai ter plenário e tudo mais, vai demorar, né? Passar pelo Senado, né? Vai ter que ter o primeiro e segundo turno dos deputados, primeiro e segundo turno do Senado, aí sim vai ser aprovado. Já da Pix Pensão, que é como está sendo conhecida, ela só falta o voto do Lula, que também vai aprovar, obviamente, né? Porque ele não é burro. Em ano de eleição ele vai ter algum tipo de problema com esse tipo de lei, né? As pessoas falam no ouvido dele. Então, fica aí duas coisas boas, né? Que esse belo aspecto trouxe e irá trazer mais coisas benéficas pra gente, tá? Seja ligada a, como posso dizer, coisas sociais, né? Tanto do governo, ou corrupções, que pessoas que sejam descobertas em esquemas, né? Como o senhor Márcio Canela, eu vou estar trazendo aqui. Valeu, pessoal. Se você gostou do vídeo, me segue e um abraço. Amanhã tem um vídeo sobre o terremoto na China. Obrigado, tchau.